Eu me chamo Miriam, sou advogada e hoje estaremos falando sobre como comprar um imóvel, seja ele uma casa, um terreno, um lote, sem ter muitas surpresas. Sabemos que a casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Muitos querem sair do aluguel, querem deixar uma herança para os seus filhos e, portanto, sonham aí em adquirir algo, um imóvel. E é sobre isso que iremos falar hoje. Estaremos dando algumas dicas de como comprar um imóvel sem se meter numa tremenda de uma encrenca. A primeira dica que eu quero dar é: olhe o imóvel que você está comprando. Parece meio óbvio, mas nós sabemos que tem pessoas que compram o imóvel só na confiança da palavra alheia. Então é importante, vai até o local, se for uma casa, examine-a, verifique a estrutura da casa, de preferência leve um profissional que saiba, examinar e verificar se essa casa está com a boa estrutura, se não tem nenhum problema para que vai te causar uma dor de cabeça posteriormente. Se for um terreno, verifique se ao redor dele já há casas construídas e se essas casas já foram liberadas pela prefeitura. Por quê? Porque há muitos lotes que estão sendo vendidos em áreas de mananciais, de proteção ambiental, onde não será permitido a construção. Geralmente, um lote irregular ele é colocado à venda e em nome de uma associação de moradores. É vendido frações daquele terreno para determinadas pessoas, mas esse lote ele é totalmente irregular e futuramente você não vai conseguir regularizar essa situação. Então é importante observar se já está desmembrado esses lotes e se há permissão da prefeitura para a realização dessas vendas. Muitos desses lotes eles são da prefeitura e você não vai conseguir sequer construir naquele local. E muito cuidado ainda se por acaso o lote for fruto de uma invasão, porque isso futuramente pode dar uma tremenda dor de cabeça, porque se não houver autorização da prefeitura, você vai ser desapropriado deste lote, independente de você ter construído ou não. Então, se você observou essas dicas e quer comprar um imóvel, ele tem matrícula, está irregularizado, a primeira dica que eu te dou é: examine a matrícula. O que é essa matrícula do imóvel? Nada mais é que uma certidão de nascimento, onde vai estar constando todos os dados do imóvel, dados dos antigos vendedores, dados dos antigos proprietários e do atual proprietário. Vai constar também nessa matrícula se por acaso ele está penhorado ou está indisponível por causa de alguma dívida na justiça. Então, vai estar ali todas as informações que você necessita do imóvel. Importante também você ir até a prefeitura, levar os dados deste imóvel para saber se ali naquela área onde você está adquirindo pode ser realizada a construção, se por acaso não é a área de mananciais, se por acaso não é a área de proteção ambiental. É claro que é importante que se de repente você está adquirindo um imóvel onde já há várias casas por muitos anos, a situação acaba sendo um pouco diferente. Por quê? Porque a prefeitura se calou por muitos anos, não veio atrás, não desapropriou aquele povo, então dificilmente a prefeitura conseguirá retirar aquele povo daquele local. Isso é claro se não for uma área invadida. Outra dica: busque certidões deste imóvel. A certidão de dívida ativa, certidão negativa de tributos, certidão trabalhista, para ver se por acaso os antigos proprietários não se envolveram numa demanda trabalhista e esse imóvel pode ser fruto de penhora, ou venda aí para pagar a dívida. Verifique certidões nos cartórios de protesto, verifique se esse imóvel tem planta. Uma planta de um imóvel, ela
é de um valor significativo. Para você ter uma ideia, aí no mercado, uma simples pesquisa que a gente faz aí no Google, a gente consegue descobrir que uma planta, ela vai de 30 a 60 reais por metro quadrado. Então é importante saber se esse imóvel tem planta. Inclusive, se esse imóvel ele tem planta, tem matrícula, ele pode ser objeto aí de um financiamento com os bancos. Caso ele não possua esses documentos, dificilmente você vai conseguir um financiamento bancário. Se o imóvel tem matrícula, é um pouco mais fácil de você verificar as informações que te passaram. Tá? Mas é sempre importante você estar ao lado de um profissional, não é? Um corretor de confiança, um advogado que entenda do assunto, para você não ter um problema futuro. É importante constar, não é, que posse é diferente de propriedade. Quando você faz um contrato de compra e venda, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse contrato e levá-lo a registro. Esse contrato, ele vai constar aí sendo registrado na certidão de matrícula do imóvel e vai constar você aí como proprietário. Isso se chama propriedade. A partir do registro desse contrato de compra e venda, você está como proprietário daquele imóvel. Caso você não faça isso e você tenha adquirido e já tomado posse, adentrado ao imóvel, você é mero possuidor. Tá? Não se trata de possuidor com relação a invasões. Né? Isso é um possuidor legal, que é protegido por lei, tem os seus direitos, não tanto quanto um proprietário. E por que eu falo não tanto como um proprietário? Porque, por exemplo, se você adquire um imóvel e você não leva a registro que você comprou aquele imóvel, o vendedor, se ele pode agir de má fé com você e vender este imóvel para outras pessoas. E aí, se, por exemplo, ele vende para uma terceira pessoa este imóvel e essa pessoa leva o documento a registro e consta lá na matrícula do imóvel, quem vai ser o proprietário é essa pessoa que registrou. E você pagou o imóvel, tem o contrato em mãos, não levou a registro. E ainda está morando no imóvel. Esse terceiro pode entrar com uma ação e pedir para que você esvazie esse imóvel. Ah, mas e aí? Eu paguei, o que eu faço? Você pode até ingressar com uma ação contra aquele vendedor que agiu de má fé, mas a propriedade é desse terceiro, caso ele também tenha agido de boa fé, tá? Porque não sabia que esse imóvel tinha sido vendido para você. Então, por isso é importante fazer o registro deste imóvel na matrícula. Aí você pode estar se perguntando, mas existe isso? Sim, são os famosos contratos de gaveta. Muitas pessoas fazem aí um contrato de compra e venda, até assinam, porque é importante o contrato de gaveta ter a assinatura das partes e reconhecer firma em cartório. Porém, o que está se passando para o comprador é apenas a posse do imóvel e não a propriedade em si. E muitos contratos de gaveta, há a cláusula de que a propriedade só será transmitida para o comprador depois do pagamento completo do financiamento. Então, é comum, sim, o contrato de gaveta em nossos dias, porém você tem que tomar muito cuidado, tem que se precaver, o contrato deve ser assinado e reconhecido firma, guarde todos os comprovantes de pagamento, porque se possivelmente esse vendedor agir de má fé, você tem aí a possibilidade de reaver tudo aquilo que você pagou. Pois bem, essas são as dicas para se adquirir um imóvel, né, seja ele casa, seja um terreno, seja um lote, quando está tudo regularizado. Só que nós sabemos que no nosso país há muitos imóveis irregulares, que ainda não têm sequer o registro de matrícula. Essa é a situação de muitos imóveis no nosso país, que teoricamente sequer poderia ter uma construção naquele local. Mas houve aí o desmembramento dos lotes, foi vendido para várias pessoas e as pessoas já estão no local há muitos anos, inclusive já tendo regularizado água, luz, IPTU. Então a gente quer trazer algumas dicas do como adquirir um imóvel nessas condições. Mesmo que o lote não tenha uma matrícula,
existe ali, naquela área onde tem a construção ou o terreno, uma matrícula que nós podemos chamar de matrícula mãe, que está envolvendo toda aquela área. Então é importante você buscar junto do registro de imóvel daquele local essa matrícula para poder verificar se esse lote que você está adquirindo faz parte desta matrícula e se já está devidamente desmembrado. Outra questão é você buscar junto da prefeitura também, porque pode ser que esse lote não tenha sido desmembrado na matrícula, mas já tenha sido desmembrado junto da prefeitura e a prefeitura, inclusive, já disponibilizou o número de contribuinte. Então, se essa pessoa paga o IPTU, fica um pouco mais fácil, porque o imóvel já vai estar ali desmembrado perante a prefeitura. Outra coisa importante é você pedir para o vendedor todos os contratos antigos de compra e venda, até você chegar nesses contratos no atual proprietário. Porque o que é que acontece hoje em dia? Se faz o desmembramento de um lote e vende-se para uma pessoa. E esta pessoa vai passando esse imóvel adiante. E tudo com contrato de compra e venda. Então pode ser que esse imóvel ele já tenha aí, não é, 3, 4, 5 possuidores. Se você tiver de posse desses contratos, você vai conseguir chegar no contrato original que foi assinado por aquele realmente proprietário que consta na matrícula do imóvel. É importante você ter esses contratos, é importante você ter contas, documentos antigos referente a este imóvel, por exemplo, água, luz, para comprovar que a pessoa já está naquele imóvel há muito tempo e assim ser possível uma ação futura de uso capião. Importante também ter aí a posse dos IPTUs pagos, os IPTUs antigos. Tudo isso vai te servir para futuramente você buscar, né, registrar este imóvel, regularizá-lo perante o registro de imóvel. Uma outra dúvida muito comum em relação aos imóveis da prefeitura e do CDHU. São imóveis diferentes. Uma coisa são os imóveis da prefeitura. Os imóveis da prefeitura, segundo a lei, não podem ser vendidos ou penhorados, e muito menos adquiridos através de uso capião, tá? Porque é um bem público. Só pode ser vendido através de uma licitação, uma ordem, tá? Aí, para esses imóveis poderem ser adquiridos. Deve haver uma ordem para isso. Já os imóveis CDHU, eu quero ler para você o que é CDHU. É a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, né? Por isso a sigla CDHU. Ela é uma empresa ligada ao governo do Estado de São Paulo para construir e financiar moradias populares voltadas para pessoas de baixa renda. Então, os imóveis CDHU, sim, eles são vendidos, mas são vendidos para pessoas de baixa renda. O que acontece? Geralmente, uma pessoa está na fila para adquirir um imóvel de CDHU, adquire e depois ela não quer ficar naquele imóvel, ela quer vender. Aí é onde mora o perigo, porque para este imóvel ser passado para terceiro, é necessário observar alguns requisitos. O primeiro deles é se já tem 2 anos de contrato, porque segundo as regras do CDHU, esse imóvel só pode ser vendido após 2 anos em que a pessoa está aí com o contrato assinado. Segundo requisito muito importante, passados esses 2 anos, para você adquirir este imóvel, é necessário dar ciência à CDHU de que este imóvel está sendo passado para terceiro. Então, o seu contrato tem que ser levado aí até o CDHU para informar que você está transferindo para terceiro. E lá eles vão observar se essa pessoa pode adquirir este imóvel ou não. Por quê? Porque há uma fila, uma longa fila de pessoas de baixa renda que necessitam deste imóvel. Então, se a pessoa adquiriu este imóvel e está passando por um terceiro, esse terceiro pode ser considerado uma pessoa que não é de baixa renda e está furando a fila.
Então é necessário, tá, que tenha ciência, a CDHU, e ela emita a autorização para que este imóvel seja passado para terceiro. Caso contrário, esta pessoa pode perder o imóvel. Então, vamos supor que esta pessoa está aí, adquiriu um imóvel, e a pessoa tem apenas 1 ano de contrato de CDHU, e essa pessoa espere aí mais 1 ano pagando para completar os 2 anos e dar entrada na papelada. Chegando lá, se ela não tiver os requisitos preenchidos, ela corre o risco de perder esse dinheiro e este imóvel. Então, muito cuidado. Ao adquirir um imóvel CDHU, verifique se já tem 2 anos e verifique se você se enquadra nos requisitos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que nós iremos responder. Deixa dicas aí de algum assunto que você gostaria de ter esclarecido. Este vídeo, inclusive, ele foi indicação de uma seguidora, Cleoma Alves. Muito obrigada, Cleoma, por ter indicado aí para nós, né, este tema de muita relevância. Então, se você tem alguma dica, deixe aí. Quem sabe nos próximos vídeos nós podemos fazer com base na sua dica. Obrigada por assistir este vídeo, curta e compartilhe e ajude outras pessoas a tirarem também aí as suas dúvidas, principalmente aquelas que querem adquirir um imóvel. Nos siga nos próximos vídeos, temos vários vídeos aí no canal de dicas jurídicas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!